Na graduação, o maior contato que temos com a álgebra quase sempre é bastante abstrato e não conseguimos enxergar concretamente as aplicações dos conceitos algébricos ensinados em sala de aula. Em particular, o conceito de ideais gerados por polinômios em várias variáveis cujos coeficientes pertencem a um anel nos proporciona resolver, por exemplo, sistemas polinomiais em várias variáveis e coloração de grafos. Uma tarefa que pode ser bastante complicada é justamente encontrar um conjunto de geradores para estes ideais. Este trabalho apresentará o célebre algoritmo desenvolvido por Bruno Buchberg, que é capaz de calcular conjuntos de geradores especiais para estes ideais, que são as conhecidas bases de Gröbner. Inicialmente, vejamos algumas definições. Dado um conjunto qualquer munido de duas operações binárias, que chamaremos de soma e multiplicação, dizemos que este conjunto é um anel se a soma é comutativa, associativa e apresenta elementos neutro e inverso, e além disso se a multiplicação é associativa e distributiva em relação à soma. Perceba que a comutatividade da multiplicação não é necessária. Outra definição é: um anel é chamado de corpo sempre que, para quaisquer dois elementos A e B deste anel, se a multiplicação entre esses elementos resulta em zero, então tem-se que A é zero ou B é zero e, além disso, todo elemento não nulo deste anel admite elemento inverso para a multiplicação, ou seja, para todo elemento não nulo, A, existe um A elevado a menos 1, tal que A vezes A elevado a menos 1 resulta na unidade deste anel. Ainda, um conjunto cujos elementos são polinômios nas variáveis x1, x2 até xn e os coeficientes são elementos de um anel A, é um anel e o chamamos de anel de polinômios em várias variáveis. Uma ordem monomial é uma relação de ordem especial definida em algum conjunto, a saber, ele é total, compatível com a multiplicação e admite elemento mínimo. Definida uma ordem monomial e dado um polinômio f em várias variáveis, dizemos que o monômio líder de f é o maior monômio dentre todos os monômios que compõem f em relação à ordem monomial definida. O termo líder é justamente o termo no qual o monômio líder aparece, e o coeficiente líder é o coeficiente que multiplica o monômio líder. Um subconjunto não vazio de um anel é dito ideal deste anel se a multiplicação à direita e à esquerda entre um elemento do subconjunto e um elemento do anel pertence a esse subconjunto. Finalmente, dado S subanel de A, isto é, um subconjunto de A que ainda é um anel, o conjunto gerado por S é composto pelo somatório de I até N de AI vezes FI, onde AI pertence ao anel e FI pertence ao conjunto S. A este conjunto chamamos gerado por S. E mais, este conjunto é um ideal. Uma importante proposição nos diz: um polinômio f em várias variáveis e coeficientes em um corpo pertence a um ideal monomial, isto é, um ideal gerado por monômios, se e somente se cada um dos monômios de f é gerado pelos geradores deste ideal. Contudo, e se o ideal for gerado por monômios e polinômios? Como verificar o pertencimento de um polinômio ao ideal? Neste sentido, o algoritmo da pseudodivisão é uma ferramenta importante para decidirmos se um polinômio pertence ou não a um ideal gerado por outros polinômios. Basta que o resto da pseudodivisão entre o polinômio investigado e os geradores do ideal seja nulo. Perceba que, pelo primeiro exemplo, poderíamos concluir que 3x ao cubo, y ao cubo mais x ao cubo, y mais xy não é gerado pelos polinômios xy ao quadrado, x ao cubo y, x ao quadrado mais 1. Contudo, pela divisão, podemos concluir que, de fato, 3x ao cubo, y ao cubo mais x ao cubo, y mais xy pode ser escrito como x ao cubo y vezes 3y ao quadrado mais x ao quadrado mais 1 vezes xy mais x ao quadrado y vezes 0. Ou seja, o polinômio 3x ao cubo y ao cubo mais x ao cubo y mais xy é gerado pelo ideal, gerado pelos polinômios xy ao quadrado, x ao cubo y, x ao quadrado mais 1. Portanto, a ordem dos polinômios divisores pode fazer diferença na nossa avaliação. Para que esse tipo de equívoco não possa mais acontecer, definimos bases de Gröbner, um subconjunto finito não vazio de um ideal, tal que, dado qualquer polinômio pertencente a esse ideal, existe um elemento desse subconjunto, tal que o monômio líder desse elemento divide o monômio líder do polinômio dado. Além disso, dados f e g polinômios em várias variáveis e coeficientes em um corpo, definimos o S-polinômio de f e g como o mínimo múltiplo comum entre os monômios líderes de f e g, multiplicado pela diferença entre f dividido pelo seu termo líder e g dividido pelo seu termo líder. Daí, uma base de Gröbner pode ser caracterizada da seguinte maneira: G é uma base de Gröbner para o ideal gerado pelos elementos de G, se e somente se o resto da pseudodivisão de todo S polinômio de dois elementos quaisquer de G pelos próprios elementos de G deixa resto nulo. E assim são equivalentes. G ser uma base de Gröbner para o ideal I e um polinômio f pertence a este ideal I se e somente se a pseudodivisão de f pelos elementos de G resulta em zero. Ou seja, para decidirmos se um polinômio pertence ou não ao ideal dado, basta que efetuemos a pseudodivisão deste polinômio pelos elementos de G. O interessante é que agora o resto é único, independente da ordenação que escolhemos para os divisores, diferentemente do primeiro exemplo que avaliamos. Nossa dificuldade agora se resume a acharmos uma base de Gröbner para um ideal dado. Contudo, Bruno Buchberg elaborou o seguinte algoritmo com essa finalidade. O interessante deste algoritmo é que ele é de fácil implementação computacional e hoje em dia existem algumas plataformas online que geram em poucos segundos uma base de Gröbner para um ideal gerado por polinômios em várias variáveis. Uma dessas plataformas é o Magma Calculator, e é justamente ela que utilizamos as aplicações mostradas neste trabalho. As bases de Gröbner podem ser utilizadas para resolver sistemas de equações polinomiais em várias variáveis.
Para isso, é importante conhecermos a seguinte definição. Dado S contido em um anel de polinômios, definimos Z de S o conjunto de todos os valores que anulam os polinômios de S. O sistema será dado pelo anulamento desses polinômios, de forma que o ideal seja gerado por eles. Se K for um conjunto de valores que anula esses polinômios, temos que K é uma solução do sistema, ou seja, K pertence a Z de I. Feito isso, ao encontrarmos uma base de Grobner para o ideal, temos que o conjunto gerado por G será igual a I, logo Z de I será igual a Z do conjunto gerado por G. Vejamos como isso é feito através de um exemplo. Considere o sistema polinomial dado pelo anulamento dos polinômios f1, f2 e f3, todos de 3 variáveis. Podemos resolvê-lo calculando uma base de Grobner para o ideal gerado pelos polinômios f1, f2 e f3. Feito isso, encontramos a base G gerada pelos polinômios x menos y e z. Anulando esses polinômios, encontramos um sistema equivalente ao sistema inicial, que no caso é bem mais tranquilo de resolver. Fazendo x menos y igual a zero, encontramos que x deve ser igual a y. E de z igual a zero não há nada a concluir, apenas que z assume esse valor. Com isso, a solução do nosso sistema será dada por x, x e zero, de forma que x e y podem assumir quaisquer valores, desde que sejam iguais, e o z será sempre zero. Outra aplicação de base de Grobner é a coloração de mapas. Sabemos que, de acordo com essa conjectura, todo mapa pode ser colorido com apenas 4 cores. No entanto, existem mapas que podem ser coloridos com 3. E o nosso objetivo é justamente, dado um mapa, definir se ele pode ser ou não colorido com apenas 3 cores. E para isso utilizaremos bases de Grobner. Para modelar o nosso problema, tomaremos cada região do mapa como sendo uma variável, da forma xi, onde i varia de 1 a n, onde n é o número de regiões. Feito isso, precisamos resolver o seguinte sistema polinomial. Xi ao cubo menos 1 igual a zero para todo i natural, variando de 1 a n, e xj ao quadrado mais 2xj(xk) mais xk ao quadrado igual a zero, onde j e k são um desses números naturais representados por i, e xj e xk duas regiões quaisquer do mapa que façam fronteira entre si. Vejamos isso através de um exemplo. No mapa da região sudeste, tomaremos Minas Gerais como sendo x1, São Paulo como sendo x2, Rio de Janeiro como sendo x3 e Espírito Santo como sendo x4. Feito isso, o nosso objetivo passa a ser resolver esse sistema polinomial com 9 equações, onde as 4 primeiras representam as equações da forma xi ao cubo menos 1 igual a zero, e nesse caso o i varia de 1 a 4. Já as 5 últimas representam as equações cujas regiões em questão fazem fronteira umas com as outras. Como já vimos no exemplo anterior, para resolver um sistema polinomial, precisamos primeiramente calcular uma base de Grobner para os polinômios que se anulam nesse sistema. A base de Grobner encontrada está representada por G, a qual foi gerada por apenas 4 polinômios. Ou seja, o nosso sistema que antes possuía 9 equações passa a ter apenas 4, fazendo cada um desses polinômios iguais a zero. Como as soluções do sistema já foram declaradas inicialmente, o nosso objetivo não é resolvê-lo, e sim interpretá-lo, fazendo a coloração do mapa de acordo com essas interpretações. Para isso, analisaremos as equações da direita para a esquerda. De x4 ao cubo menos 1 igual a zero, concluímos que a região representada por x4, que no caso é o Espírito Santo, pode ser colorida de qualquer cor. Nesse caso, escolheremos a cor vermelha. Na segunda equação, podemos perceber que as regiões x3 e x4 devem ser coloridas de cores diferentes, como já foi visto inicialmente. Como a região x4, que representa o Espírito Santo, já foi colorida de vermelho, devemos escolher uma cor diferente para a região x3, que representa Rio de Janeiro. Nesse caso, tomaremos a cor azul e com isso colorimos o Rio de Janeiro de azul. Da equação x2 menos x4 igual a zero, concluímos que x2 igual a x4 e, consequentemente, as regiões representadas por essas variáveis devem ser coloridas com a mesma cor. Como a região representada por x4 já foi colorida de vermelho, devemos colorir a região representada por x2 também de vermelho, que nesse caso é a região de São Paulo. Por último, da equação x1 mais x3 mais x4 igual a zero, concluímos que essas variáveis devem receber valores diferentes e, consequentemente, as regiões representadas por elas devem ser coloridas de cores distintas. Como as regiões representadas por x3 e x4 já foram coloridas de vermelho e azul, devemos escolher uma cor distinta para a região representada por x1, e nesse caso tomaremos a cor amarela, colorindo a região de Minas Gerais de amarelo. Com isso, concluímos que base de Grobner possui aplicações interessantes em diversas áreas da matemática. Além das que já foram apresentadas, podemos utilizá-las para resolver sudokus, validar teoremas e em diversos outros problemas de matemática. Essas foram as referências utilizadas. Eu aproveito para agradecer a todos vocês pela atenção.
Muito obrigado.